Felicidade. Quem nunca pensou ou quis ou quem não quer ser feliz, não é verdade? Houve um tempo na história da humanidade em que era mal visto demonstrar alegria. Ai daquele que desse um sorriso. A busca pela felicidade, tal como nós conhecemos hoje, é algo relativamente novo dentro da nossa história. Até o século XVIII, em lugares como o Reino Unido e nas suas colônias lá na América do Norte, as pessoas elas até tinham um certo orgulho de serem um pouco melancólicas. E isso tinha tudo a ver com a lógica protestante, ou seja, a consciência dos pecados e o fato de, por causa desses pecados, ter que se manter humilde aos olhos de Deus. Havia entre as pessoas da época, até o século XVIII, a percepção de que era necessário se desculpar por momentos de felicidade, pois era uma afronta a Deus. Então, me desculpe por estar sendo tão feliz. Hoje, com as redes sociais, a gente pede desculpa por estar sendo triste, não é verdade? A gente mostra e demonstra muitos momentos de felicidade. Na verdade, esse conceito de felicidade, melancolia, ele mudou radicalmente no século XVIII, a partir da Declaração de Independência dos Estados Unidos, no ano de 1776, onde está preconizado naquela Constituição, naquela Declaração de Independência. A busca pela felicidade passou a ser considerada como um direito humano. A Constituição da França, de 1793, alguns anos após, ela também deixou explícita a ideia de que, entre aspas, o objetivo da sociedade é a felicidade comum. A nova ideia, a partir do século XVIII, era que as pessoas não apenas deveriam ser felizes, mas as pessoas elas tinham a responsabilidade de parecer felizes. Elas deveriam produzir algo como um novo imperativo de alegria. As pessoas precisavam sorrir constantemente e esperar sorrisos em troca. Bem, isso está muito dentro de nós, né? Se a gente sorrir para alguém e alguém não retribui com um sorriso, a gente pensa, nossa, que pessoa grosseira. Aliás, a partir do século XVIII, os dentistas eles passaram a cuidar dos dentes ao invés de querer logo arrancar os dentes. Passou-se a produzir produtos inovadores, incluindo palitos de dente e escovas de dente, tudo para preservar o sorriso da pessoa. E foram projetados também auxílios artificiais, tais como o batom, tudo para destacar a brancura dos dentes. A busca pela felicidade, ela se entrincheirou de tal modo nas sociedades ocidentais que criou uma obsessão e uma dificuldade em lidar com a tristeza. Quer dizer, a felicidade ela é tão almejada, a felicidade ela é tão buscada, que as pessoas, elas hoje têm uma grande dificuldade de lidar com pessoas quando as pessoas estão tristes. Nós não lidamos bem com as pessoas tristes, porque nós queremos que todos sejam felizes e nós também queremos ser muito felizes. Se nós estamos tristes, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando e enfrentando essa tristeza? À medida em que a felicidade ela virou um objetivo social, as manifestações culturais, tais como romances, canções, mais adiante filmes, passaram a exaltar o amor romântico baseado no casamento e nos relacionamentos como um caminho para ser feliz. Aí toda história, seja ela no teatro, seja ela nos livros, seja ela em filmes, quer dizer, onde quer que seja, toda história precisa ter um final feliz. Querido amigo, querida amiga, será que Deus deseja a nossa felicidade? O Salmo 119, que foi escrito, nós não sabemos se foi por Daniel, Esdras ou Davi. Assim como Lutero, eu acredito que foi Davi, mas não há consenso qual desses foi o autor do Salmo 119. Mas acontece que aquele que escreveu o Salmo 119, ele era um admirador, ele era um apreciador da Escritura Sagrada.
E cada letra do alfabeto hebraico, 22 letras, o autor se utilizou de 8 linhas para cada letra, para enfatizar a Escritura Sagrada como fonte da felicidade. A Escritura, segundo o salmista, do Salmo 119, a Escritura é fonte inesgotável de felicidade. Por isso o Salmo 119 inicia com as seguintes palavras: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. A Escritura Sagrada, como bem escreveu Paulo lá na carta a Timóteo, a Escritura Sagrada ensina, repreende, corrige, educa para a justiça, ela habilita para todo tipo de boa obra. A palavra de Deus, ela faz um discernimento dos nossos pensamentos e também dos propósitos do nosso coração. A palavra de Deus, disse Jesus, contando a parábola do semeador, a palavra de Deus semeada numa terra boa, ela produz a 30, 60 e 100 por um. Sendo a palavra de Deus fonte de felicidade, por que as pessoas, até mesmo pessoas cristãs, não são felizes? Já que a sociedade busca tanto a felicidade, quer tanto a felicidade, e sendo a palavra de Deus uma fonte inesgotável de felicidade, por que até mesmo pessoas cristãs com acesso à palavra de Deus não são felizes? É a velha tentação do Éden. É assim que Deus disse? Querido amigo, querida amiga, quantas dúvidas as pessoas elas estão tendo diante da palavra de Deus. Será que é assim mesmo? Será que a Bíblia não é uma invenção humana? Será que a Bíblia ao longo do tempo não foi distorcida pela própria igreja? As pessoas elas estão deixando de ser felizes porque a Bíblia, a palavra de Deus, deixou de ser o seu guia. Por isso o apóstolo Pedro, lá na segunda carta, no capítulo 1, ele escreveu assim que vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, na palavra de Deus. Quer dizer, vocês fazem muito bem quando a palavra de Deus ela é guia, ela é autoridade na vida de vocês. Porque infelizmente a palavra de Deus ela deixou de ser a palavra de Deus para muitas pessoas. E para muitos a Bíblia ela é apenas uma palavra da igreja. E daí as pessoas, como elas começam a duvidar da instituição igreja, elas também passam a duvidar da própria palavra de Deus. O salmista escreveu, como são felizes, Ashrei Aish, feliz é o homem. Essa é uma expressão que, na verdade, dentro da palavra de Deus pode ser um adjetivo. E como adjetivo, ela significa muito feliz. Mas essa expressão também pode ser um substantivo masculino, que significa aquele que tem glórias no céu. Dessa forma, ao escrever como são felizes, e quando ele termina lá, que buscam, de todo o coração, o salmista, que ama a palavra de Deus, tem nela sua fonte de felicidade, destaca que a Bíblia não é um livro para o nosso intelecto. A Bíblia é alimento para a nossa vida, consolo para o momento difícil, luz para os nossos caminhos. Por isso, querido amigo, querida amiga, muito cuidado. Cuidado que o inimigo só quer destruir. E ele está tentando você a morder o fruto da dúvida. Assim como ele conseguiu levar Eva a morder, a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, e assim houve a queda em pecado, o inimigo hoje ele está tentando você, dizendo a mesma coisa. É isso mesmo que Deus disse? E dessa forma está fazendo você morder o fruto da dúvida. É assim que Deus disse? Jesus, quando ele se fez homem para salvar o ser humano, para salvar você, para salvar a mim, ele disse, mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. O Jesus, o ressuscitado, vencedor da morte, do inferno, lá na sua carta para as igrejas, escrita pelo apóstolo João, ele anunciou, feliz quem lê este livro. E felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética. Recorde-se, Jesus,
Ele te quer feliz já aqui e agora. Por isso, Ele faz jorrar felicidade da sua fonte inesgotável de vida, de conforto, de consolo e de orientação. Por isso, na fonte da felicidade, o que ela tem para dizer para você, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Aqueles que creem, aqueles que continuam dando ouvidos à mensagem profética que está neste livro. Palavra de Deus, fonte de felicidade. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o papai do céu assim nos permitir. Tchau, tchau.